Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala para a gente que a Eucaristia, sacramento de comunhão, é o memorial da Páscoa de Jesus. Alimentados pelo pão descido do céu, somos impelidos a perseverar no caminho de fé e fidelidade ao Senhor, na busca constante da santidade. Então, que nós possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e o administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Se ninguém me explica. Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam, eles negaram a justiça. De seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, participando dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, na primeira leitura, temos a narrativa da conversão e batismo do eunuco, etíope, a partir do seu encontro com Filipe. Em certa medida, é a realização da palavra do Senhor, da integração dos estrangeiros à salvação. Filipe anunciava a boa nova de Jesus ao eunuco a partir de um dos cânticos do servo sofredor, de Isaías. Com o despertar da fé, o etíope pede o batismo, pois entende que a condição para alcançar a salvação e adentrar na comunidade dos discípulos de Jesus, pois entende que é a condição para alcançar a salvação e adentrar na igreja dos discípulos de Jesus, a igreja. Adentrar na comunidade dos discípulos de Jesus, que é a igreja. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 44 a 51. João capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, no Evangelho, a continuação do discurso do pão da vida, fica evidente a necessidade da fé no caminho rumo à vida eterna. Crer no Filho como enviado e revelador do Pai é condição para alcançar a eternidade. Alimentar-se do pão que é Jesus é diferente de comer do maná do deserto. Por exemplo,
O Senhor é o verdadeiro alimento que nos conduz à vida eterna. Além disso, o trecho de hoje é alusão ao mistério pascal de Jesus e possui uma dimensão eucarística. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.